Seguimos lendo Gênesis. Neste áudio, leremos os capítulos 37 a 40. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI. Capítulo 37. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. "Ouçam o sonho que tive", disse-lhes. "Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele." Os seus irmãos lhe disseram: "Então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar?" Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, teve outro sonho e contou aos seus irmãos: "Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim." Quando o contou aos pais e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: "Que sonho foi esse que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você?" Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. José é vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar perto de Siquém, e Israel disse a José: "Como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Venha aqui, pois vou enviá-lo até eles." "Sim, senhor", respondeu ele. O pai lhe disse: "Vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias." Jacó o enviou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: "O que é que você está procurando?" Ele respondeu: "Procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos?" O homem respondeu: "Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: 'Vamos para Dotã.'" Assim, José foi em busca dos irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. "Lá vem aquele sonhador", diziam uns aos outros. "É agora. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa destas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos." Quando Ruben ouviu isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: "Não lhes tiremos a vida." Ele acrescentou: "Não derramem sangue. Joguem-no naquela cisterna no deserto, mas não levantem a mão contra ele." Ruben propôs isso para livrá-lo deles e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou aonde estavam os irmãos, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e o jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. Ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levaram para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: "Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele, afinal é o nosso irmão, carne da nossa carne." Os seus irmãos concordaram.
Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim, levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: "O jovem não está lá. Para onde irei agora?" Então, eles mataram um bode, mergulharam a túnica ornamentada de José no sangue e a enviaram ao pai com este recado: "Achamos isto, vê se é a túnica do teu filho." Ele a reconheceu e disse: "É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Com certeza, José foi despedaçado." Então, Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e chorou por muitos dias, de luto pelo filho. Todos os seus filhos e as suas filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: "Não, em luto descerei à sepultura para junto do meu filho." Assim, continuou a chorar por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Capítulo 38. A história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou os seus irmãos e se hospedou com um homem de Adulão chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Depois de ter relações sexuais com ela, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual Judá deu o nome de Tornou a engravidar e teve um filho, ao qual ela deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para o seu primogênito. O primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Então, Judá disse a Onã: "Vá e tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão." No entanto, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao seu irmão. O que ele fazia foi perverso aos olhos do Senhor, por isso também o matou. Então, Judá disse a Tamar, a sua nora: "Fique como viúva na casa do seu pai até que Selá, o meu filho, cresça." Disse isso porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Depois de ter sido consolado, Judá foi, com o seu amigo Ira, o adulamita, ver os tosquiadores do seu rebanho em Timna. Quando contaram a Tamar que o sogro dela estava a caminho de Timna para tosquiar as suas ovelhas, ela trocou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu e foi sentar-se à estrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Fez isso porque viu que, embora Selá já fosse um homem feito, ela ainda não havia sido dada a ele como esposa. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: "Venha, quero me deitar com você." Ela lhe perguntou: "O que você me dará para deitar-se comigo?" Ele respondeu: "Eu mandarei para você um cabritinho do meu rebanho." Ela disse: "Só se você me deixar uma garantia até mandá-lo." Judá perguntou: "Que garantia devo dar-lhe?" Ela perguntou: "O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão." Ele lhe entregou os objetos e teve relações sexuais com ela. Assim, Tamar engravidou dele. Ela se levantou e foi embora, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo adulamita, a fim de receber de volta das mãos da mulher a garantia, mas ele não a encontrou. Então, perguntou aos homens do lugar: "Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim?"
Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, a sua nora, prostituiu-se e assim ficou grávida. Então Judá exclamou: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. Disse ainda: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é a justa, não eu, pois eu devia tê-la entregue a Selá, o meu filho. E ele nunca mais voltou a ter relações sexuais com ela. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu-se que havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então, a parteira pegou um fio escarlate e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Ele, porém, recolheu a mão e o seu irmão saiu. Então, ela disse: você conseguiu uma brecha para sair. Por isso, deu-lhe o nome de Perez. Depois, saiu o seu irmão que estava com o fio escarlate no pulso e foi-lhe dado o nome de Zerá. Capítulo 39. José e a mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. O senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados da casa e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José voltasse para casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Quando, porém, gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Quando o senhor de José ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou enfurecido. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei.
Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso, o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Capítulo 40. O copeiro e o padeiro. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com esses dois oficiais, ou seja, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que lhe servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram cada um sonho na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: "Por que hoje vocês estão com um semblante triste?" Eles responderam: "Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete." José lhes disse: "Por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos." Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. "No meu sonho, vi adiante de mim uma videira com 3 ramos. Ao brotar, a videira floresceu e os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei na sua mão." José lhe disse: "Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço." Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: "Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça." Então José disse: "Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo em uma árvore, e as aves comerão a sua carne." 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus oficiais. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, restaurou o chefe dos copeiros à sua posição, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas mandou enforcar o chefe dos padeiros como José lhes dissera na sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. E assim, minha gente, nós encerramos mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui amanhã para a gente continuar essa leitura juntas. E que tal você convidar uma amiga para se juntar a nós? Compartilhe esse áudio, compartilhe esse material que a gente está fazendo e chame cada vez mais pessoas para terem acesso à maravilhosa Palavra de Deus. Um grande beijo e até o próximo áudio. Tchau, tchau!